Para quem ganha muito dinheiro, é mais fácil de economizar e de investir. Agora quero ver fazer isso ganhando um salário mínimo. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Outro dia, depois que postei esse vídeo aqui em cima sobre os 10 princípios para lidar com o dinheiro, uma amiga me mandou uma mensagem dizendo que para ela o principal princípio deveria ser gaste menos do que ganha. Aí eu falei para ela, não, o principal princípio é ganhe mais do que gasta. E essa simples troca de palavras, pessoal, é importante porque envolve uma mudança de mentalidade. Por isso, abandone sua mentalidade de escassez e passe a ter uma mente rica, uma mente abundante. Mas antes da gente começar, me responde aí nos comentários. Você chega no final do mês com alguma graninha sobrando aí no bolso? Basta colocar sim ou não. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, vamos para o primeiro segredo, que é saiba para onde o seu dinheiro está indo. E para isso eu vou começar te desafiando. E isso mesmo, é contigo mesmo que quer sair da liseira. Esse desafio, pessoal, tem 4 etapas, porque sair da liseira, além de não ser fácil, ainda é difícil. E a primeira etapa é simples. Basta você desenhar a tabela que eu vou te ensinar mais à frente. E essa tabela eu vou chamar de tabela do Eldin. A segunda etapa é mais difícil. Você vai ter que levar a tabela do Eldin para onde você for e preencher essa danada sempre. E aí você vai colocar tudo o que você gastar, centavo por centavo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E é só assim, pessoal, que você vai poder identificar os seus gastos. E essa tabela do Eldin você vai preencher nesses 5 dias de desafio. Mas anote tudo mesmo. A terceira etapa é barbada. Você vai voltar aqui nesse vídeo e vai comentar aí embaixo a hashtag tabela do Eldin. E na quarta etapa você vai ganhar 2 brindes muito legais. Basta você me mandar uma pergunta de no máximo 3 linhas para o meu e-mail e para facilitar eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você fizer isso, além de eu responder a sua pergunta lá no meu Instagram, elderqueiroz.comunica, a minha equipe vai te mandar um e-book sobre como escolher boas ações para você começar a investir no mercado financeiro. Por isso, pessoal, participe aí desse desafio. Fica comigo aí até o final, que lá no final eu vou te passar um terceiro segredo de bônus para você continuar evoluindo na tua vida financeira. Agora vamos voltar à tabela do Eldin. Ela é uma ferramenta importante que vai fazer você enxergar todos os ralos por onde o seu dinheirinho está escorrendo. E corre lá, pega um papel e uma caneta, desenha uma tabela com 4 colunas. A primeira coluna é o quando. Aí você vai escrever a hora, o dia e o mês de cada despesa. A segunda coluna, pessoal, você divide em 2. Aí você vai preencher o que e quanto custou aquilo lá que você está comprando. Na terceira coluna, você escreve o motivo de forma abreviada. Você vai escrever o porquê que você resolveu gastar aquela grana. E finalmente, na quarta coluna, você vai responder apenas com sim ou não a pergunta: eu poderia ter evitado essa compra? E agora, para dar um exemplo, eu vou falar com a dona de tudo, a minha esposa. Amor, fala aí uma despesa pra gente que você fez ontem. Ontem eu fui ao salão fazer minhas unhas, paguei 50 reais. E qual o motivo de você ter feito esse investimento? Eu acho que fazer as unhas é uma questão de higiene para ficar mais bonito também. Agora, pessoal, como eu tenho juízo, eu mesmo vou preencher a última coluna. Aí eu vou responder a pergunta: ela poderia ter evitado essa compra? É claro que não. E aí eu vou colocar um não bem grande. Amor, muito obrigado aí pela sua colaboração. Mas vamos em frente. E agora, pessoal, antes da segunda dica, eu te peço aí para você se inscrever no meu canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Tem muita gente que não sabe administrar a sua grana e isso deveria ter sido ensinado na escola. Mas vamos em frente, que o segundo segredo é a regra do 50, 30, 20. 50, 30, 20, 50, 30, 20. Para você decorar. Você vai dividir tudo que você recebe em percentuais de 50, 30 e 20. E esse segredo, pessoal,
é uma verdadeira bússola para quem está perdido e uma boia para quem está se afogando em dívidas. Mas é importante a gente saber que, embora seja uma regra simples, não é uma tarefa fácil de cumprir, porque o nosso emocional sempre está concorrendo com o nosso lado racional. E o nosso lado psicológico sempre está pronto para nos dar uma rasteira. E é por isso que a gente tem que se preparar muito para poder derrotar o nosso lado emocional. Agora vamos explicar o que é cada um dos percentuais de 50, 30, 20. Vamos aos 50%. Esse percentual, pessoal, representa metade do que você ganha. E aí você vai empregar esses 50% em despesas essenciais, que são aquelas coisas que você e a sua família não podem ficar sem para poder sobreviver. É aquilo que te permite ter uma qualidade mínima de vida que tem que ser adequada ao quanto vocês ganham. Então, dos 100% que você e a sua família ganham, separe 50% para as despesas essenciais. Por exemplo, se você ganha R$2.000, suas despesas essenciais para vocês sobreviverem devem estar dentro desses R$1.000. Mas, Helder, eu ganho R$2.000 e gasto R$1.500 com despesas essenciais. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou te dizer uma verdade que vai doer. Você está tendo um padrão de vida que não é compatível com o que você ganha. E desse jeito, ou você vai ficar no 0 a 0 ou vai se endividar. Portanto, pessoal, das duas, uma. Ou você aumenta a sua renda fazendo outras coisas para você ganhar mais, ou então você vai ter que baratear as suas despesas essenciais que vocês estão tendo agora. Isso aí inclui substituir umas coisas por outras, ou na pior hipótese até mesmo cortar. Pois é, eu não disse que era fácil. Agora, pessoal, vamos ao campo mais difícil do combate. E é lá que vai fazer toda a diferença, porque a gente costuma gostar de se enganar. Então vamos aos 30% das despesas não essenciais. E aqui, pessoal, estão aqueles floreios, aqueles gastos que elevam a nossa qualidade de vida no curto prazo, mas também que fazem a vida da gente ficar mais cara. E é por isso que é tão difícil a gente controlar as despesas não essenciais. Mas vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você chegue em casa cansada do trabalho às 7 horas da noite. Vai lá na geladeira, dá aquela olhada e, vixe, a geladeira está vazia. E agora você vai dizer o que é mais fácil. Você ir lá no supermercado, comprar alguns gêneros para você cozinhar, ou então pegar o seu celular e ligar para um delivery. É claro que é o delivery. E nesse momento, o nosso psicológico fala mais alto. Então ele transforma uma despesa não essencial em uma despesa essencial. Isso aí não é errado financeiramente. Você decidiu que valia mais a pena trocar o tempo de ir ao supermercado e o saco de cozinhar por pagar mais caro por uma comida que pode até te dar uma dorzinha de barriga no dia seguinte. Mas meninas, para vocês não ficarem com raiva, vamos dar um exemplo agora com os meninos. E aí, marmanjada, vamos supor que o seu time vai jogar na final do campeonato. E é lógico que esse time não é o Vasco. E aí você já está quase liso, porque esse jogo vai ser lá no dia 10 e os boletos já foram pagos. Aí, meu amigo, você vai lá, pega a tabela do Eldin que você está preenchendo, essa aí que eu te expliquei no começo do vídeo, pega um lápis e vai anotando tudo que você iria gastar, se você fosse para o jogo. E anota de lápis, porque você ainda não foi. E aí você vai ter a passagem de ônibus de ida, de volta, uma cervejinha, um cachorro quente, outra cervejinha, e daí quando você vai somando, já está passando de R$100. Aí você olha para a quarta coluna da tabela do Eldin e se pergunta, eu preciso mesmo ir para esse jogo ou dá para assistir ele daqui de casa? E aí você vai lá, compra umas pipocas, umas moemas, que é aquela que o Caneta Azul está fazendo uma propaganda, dá uma passadinha e para se proteger você compra um engove. E aí em vez de gastar R$100, você só gasta 20 e ainda se protege
dar dor de cabeça caso o seu time seja derrotado. Pois é, galera, classificar as despesas como essenciais ou não essenciais depende de cada um. Mas para algumas pessoas, usar unhas postiças é essencial, e para algumas pessoas preferem pintar as unhas em casa mesmo para economizar. E aqui é uma mensagem subliminar não, tá, mozão? É só pensar alto mesmo, tá bom? Tô rindo para não perder a amizade. Então, pessoal, esses 50% e 30% que dá 80% do que a gente ganha são as despesas não essenciais e essenciais. Ou seja, é aquilo que a gente gasta hoje para sobreviver. Agora vamos, sem enrolação, para os 20% finais, que podem parecer pouco, mas que ao longo do tempo vão fazer muita diferença. Então, pessoal, essa é a parte mais polêmica. Lembra que lá no começo do vídeo eu disse que o princípio dos princípios é ganhar mais do que você gasta? Pois é, o que ocorre é que a galera gasta mais do que 80% com as despesas essenciais e não essenciais e nunca sobra nada para esses 20%. Porque nós, seres humanos, somos imediatistas, pensamos no agora e queremos agora. E Helder, para que esses 20% servem? Galera, esses 20% que a gente investe são para investimentos. E tudo aquilo que a gente investe, a gente deve traçar uma meta e um objetivo que a gente quer muito realizar. Repetindo agora, para você decorar, todo o dinheiro que a gente investe deve ter uma finalidade clara. Ou seja, a gente deve usar esses 20% do que a gente ganha todo mês para raciocinar com coisas que a gente ou a nossa família quer muito fazer, seja no curto, no médio ou no longo prazo. E quando a gente investe, pessoal, a gente faz o dinheiro trabalhar para nós e por nós. Esses 20% também vão servir para aquela galera que está começando a investir agora e que ainda não montou a sua reserva de emergência. Reserva de emergência são 6 vezes o que você gasta no mês para sobreviver, e aí você vai usar apenas para pagar problemas inesperados emergenciais. E dentro desse segundo segredo existe uma dica bônus. Assim, quando você receber o seu pagamento, imediatamente já tire esses 20% da sua conta e coloque num local que você vai ter certeza que não vai conseguir gastar. Ou seja, você vai começar o mês se pagando primeiro, em vez de começar pagando os boletos. E aí, pessoal, se você não sabe o que fazer para investir esse dinheiro, continua seguindo a gente aqui porque a gente vai te ensinar. E uma dica é começar pela renda fixa. Procura aí o Tesouro Direto ou então um CDB de um grande banco com liquidez diária. E se você não souber de nada, coloca na poupança mesmo enquanto você estuda para fazer o seu dinheiro render mais. Mas de maneira nenhuma, pessoal, deixa esses 20% na conta. Ele vai evaporar rapidinho. Outra coisa importante é você limitar os seus gastos dentro da regra do 50, 30, 20. Isso aí vai equilibrar a sua vida financeira e tudo é uma questão de disciplina, prioridade e controle. Agora vamos ao bônus. O terceiro segredo que eu vou revelar para você agora. Você vai lá, pega a tabela do Eldim, olha para a quarta coluna, aquela que você preencheu com sim ou não, e você vai ver aquelas despesas onde você preencheu sim. Essas despesas são as despesas por onde você deve começar a cortar. Ou seja, se você estiver ultrapassando os 80%, que envolve as despesas essenciais e não essenciais, você avalia cortar as despesas onde você colocou sim na última coluna da tabela do Eldim. Mas minha amiga, meu amigo, passe a tesoura com força. Corte sem dó nem piedade. E além de cortar, você tem que limitar os seus gastos nessa categoria de gastos não essenciais. O grande problema, pessoal, é que a galera vai gastando sem controle, passando o cartão e quando vai ver, bum, chega aquela fatura imensa. Para isso, pessoal, calcule aqueles 30% que você não pode passar com despesas não essenciais. Vamos supor que você ganhe R$2.000. 30% de 2.000 são R$600. Aí você anota as suas despesas não essenciais e vai agrupando por grupos baseados no preenchimento da boa e velha tabela do Eldim.
Mas vou dar um exemplo. Você trabalha no shopping e em 5 dias do nosso desafio, você anotou que você gastou 5 vezes com um cafezinho e um pão de queijo naquela cafeteria bacana. E aí, como você está controlando tudo, você sabe que gastou R$ 25 em cada cafezinho. E nessa brincadeira você gastou, só nessa semana, R$ 125. O cafezinho caro. E aí quando você vai lá para aqueles 30% do que você ganha, que era aqueles R$ 600, você vai perceber que já gastou em 5 dias mais de 20% do que você tinha para gastar durante todo o mês. E Helder, qual é o bizu então? Você tem que limitar os seus gastos dentro de cada grupo de despesas. Por exemplo, no caso do cafezinho, você pode limitar em 5% nesse grupo. E aí você vai batizar o grupo de lanches no shopping. Daí você vai calcular 5% de 600 e vai achar o valor de R$ 30. Ou seja, você pode ir só uma vez tomar aquele cafezinho maravilhoso com aquele pão de queijo quentinho de Minas. Mas quando você for lá, capricha, tira aquela foto bacana, posta no teu Instagram e me marca aí no helderqueiroz.comunica. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou te ajudando a se educar financeiramente. Se você limitar seus grupos de despesas, pessoal, você vai controlar melhor e com isso, com o tempo, você vai entrar nos eixos. Chegamos ao final e eu te convido a assistir o meu vídeo sobre os 10 princípios do dinheiro. Clica aqui em cima. E não esquece de seguir o canal para me dar uma força. E antes de sair, curta e compartilhe. Fique com Deus e muito obrigado por me assistir.